Irmãos, queria estar deixando o capítulo 25 de Atos, versículo 20. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se quereria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o enviei a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Irmãos, eu deixo essa palavra para os irmãos. Se tu puder deixar o teu like, o teu coraçãozinho, compartilhar, para que esse evangelho venha a ser propagado sobre a terra, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Irmãos, queria estar deixando o capítulo 25 de Atos, versículo 17. De sorte que chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem demora alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra eles algumas questões acerca da sua superstição de um tal Jesus morto, que Paulo afirmava viver. E, estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse que se queria ir a Jerusalém. Irmãos, queria estar deixando o capítulo 25 de Atos, versículo 14. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei aos negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele, aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da sua acusação. Irmãos, queria estar deixando o capítulo 25 de Atos, versículo 11. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Paulo perante o rei Agripa. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Irmãos, eu deixo essa palavra para os irmãos. Se tu puder deixar o like, o teu coraçãozinho, compartilhar, eu te agradeço no nome do Senhor. Irmãos, queria estar deixando o capítulo 25 de Atos, versículo 8. Paulo apela para ser julgado por César, mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se tu puder deixar o teu like, o teu coraçãozinho, compartilhar, eu te agradeço.
Irmãos, queria estar deixando o capítulo 25 de Atos, versículo 4. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Então disse: os que dentre vós têm poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Eu deixo essa palavra para os irmãos, no nome de Jesus. Irmãos queridos, deixando o capítulo 24 de Atos, versículo 27. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, mas querendo Félix agradar aos judeus, deixou Paulo preso. Capítulo 25 de Atos, versículo 1. Paulo perante Festo. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias, de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Irmãos queridos, deixando o capítulo 24 de Atos, versículo 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Irmãos, queria estar deixando o capítulo 24 de Atos, versículo 21. A não ser estas palavras, que estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, adiou a questão, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Eu deixo essa palavra para os irmãos. Irmãos, queria estar deixando o capítulo 24 de Atos, versículo 17. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convia que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem, ou digam, estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho. Irmãos, eu deixo essa palavra para os irmãos. Se tu puder deixar o teu like, o teu coraçãozinho, compartilhar. Irmãos, queria estar deixando
capítulo 24 de Atos, versículo 14.